Olá! O Entre Linhas de hoje começa num bate-papo com o escritor Cristóvão Tessa, autor de mais de 20 livros, entre eles O Filho Eterno, um dos mais premiados romances brasileiros, e o recente A Tensão Superficial do Tempo. Tessa acaba de publicar Beatriz e o Poeta, romance que retoma a personagem que já apareceu em outros de seus livros. Cristóvão, você acaba de publicar Beatriz e o Poeta, seu novo romance, e a Beatriz, que dá título ao livro, já apareceu em vários outros livros seus. Por que a Beatriz cresceu assim na sua obra? Olha, são dois aspectos. Um é a minha inveja de escritores policiais, que tem sempre o mesmo personagem, o detetive, que reaparece em vários livros. Outra é uma certa ideia da literatura como uma concorrência ao registro civil, como se dizia do Balzac, de você ter personagens que pulam de um livro para outro, né? Eu lembro assim, que é a imagem que eu tenho, que há um certo universo ficcional meu que às vezes transborda de um livro para outro, personagens que eu sinto que têm vitalidade para prosseguir, para apresentar outros aspectos, ou até para envelhecer, como é o caso da Beatriz, né? A Beatriz nasceu de um conto logo depois do que eu publiquei O Filho Eterno, uma jovem menina, 18, 19 anos, que vai dar uma aula particular, e aí eu escrevi vários contos com essa mesma personagem. Já era essa personalidade que ela é hoje, era uma professora da área de línguas, tradutora, e ela foi amadurecendo. Depois eu publiquei, inclusive, uma coletânea chamada Beatriz, os contos dela. Mais tarde eu escrevi A Tradutora, que se passa na época da Copa do Mundo no Brasil, em que ela vai assessorar um fiscal da FIFA que vem a Curitiba fiscalizar a construção do estádio. E nesse livro, a pandemia, o pano de fundo do livro se passa durante o primeiro ano da pandemia, e ela está traduzindo um trabalho e aí encontra um poeta, um jovem poeta, que já havia aparecido na Tradutora. Para mim, como escritor, o fato de escrever do ponto de vista de uma mulher é uma camisa de força muito interessante, porque me obriga a você se deslocar de si mesmo, que é a grande função da literatura, essa, sair de si mesmo, né, ir para os outros. E esse deslocamento me obriga a esse olhar de fora. Ela me dá também um modo de contemplar o mundo contemporâneo com outros olhos, quer dizer, obviamente são os olhos do narrador, né, que sou eu, mas te obriga a colocar outras considerações, outros pontos de vista que vão pesando na construção da personagem, da visão de mundo que transparece durante o livro. O leitor de Beatriz e o Poeta, o leitor de Um Erro Emocional, o leitor de A Tradutora, não precisa de modo algum ler os outros livros para entender. Não é uma continuação, não é uma história que prossegue. São histórias absolutamente autônomas. Mas o fato de eu ter personagens já assim em formação ou em criação, já de outros livros, me dá um tipo de densidade maior. Agora, o jovem poeta vai se aproximando dela, ele vai aos poucos revelando para ela que já a conhecia, ela mal se lembrava, ele tinha sido aluno dela, e ele vai sendo insistente, ele vai sendo inconveniente, invasivo, mas aos poucos ele vai ganhando a curiosidade dela. Ele é um sedutor, como bom poeta, todo poeta é um sedutor, né? Ele vai vagarosamente se aproximando e contando a história da vida dele para ela. E até os poemas, né, que ele manda poemas para ela, que aparecem no livro, são poemas do Gabriel. E então eu fiquei fascinado com aquilo, que é um pequeno fio de tentativa de contato emocional entre os dois, que vai se fazendo ali ao longo da narrativa. Quer dizer, é também um pouco um romance de ideias, né, do ponto de vista do que o que está hoje, que é voz contemporânea, que é as linguagens que estão à solta no mundo sobre as questões da pandemia, sobre questões políticas, sobre o Brasil, sobre tudo, está tudo ali, né? A própria questão da identidade, o que é ser brasileiro. O Gabriel, para mim, é um personagem novo, assim, e novo também como linguagem, né? Eu não sabia bem para onde ia esse livro. Eu escrevo muito para descobrir coisas, para investigar aspectos da existência ou de percepções da realidade que
que só a prática da escrita, da literatura é capaz de me dar. Porque uma coisa é você pensar abstratamente sobre o mundo, né? Teoricamente, como um filósofo, como um ensaísta, aquela opinião direta, em que você tem opiniões objetivas, claras e nítidas sobre os fatos, e meio que indiscutíveis no processo de composição do argumento. A ficção é outra coisa, ela trabalha com isso, nunca existe, né? Aliás, se houver um livro de ficção que tem esse discurso direto, objetivo e fechado, ele é um mau livro de ficção, né? Se ele não deixa margem para ambiguidade, para duplo sentido, para válvulas de escape de percepção, aí nós estamos perdidos. Nos últimos romances, você tem falado bastante do Brasil de uma maneira meio subreptícia, como um pano de fundo importante que se impõe na narrativa, né? E a tirania do amor foi o momento da Lava Jato, na tensão superficial do tempo, o governo Bolsonaro, e agora a Covid. Que percepção você tem da evolução desses fatos do ponto de vista literário? Esses temas começaram a entrar na minha vida a partir de um momento, talvez, literariamente, do Filho Eterno, em que eu mergulhei num tema autobiográfico, e isso me obrigou a tocar em pontos concretos da vida daquele pai, daquele personagem, né, do livro. Depois o livro como professor, em que eu refaço todo um período da minha formação acadêmica ali e o imaginário que acompanhou da redemocratização, a época da ditadura, tudo da minha geração, e o fato de que eu passei a escrever tardiamente em jornais, tive coluna na Folha de São Paulo durante 2 anos, e aí começou a puxar minha cabeça para o que está acontecendo de uma maneira muito objetiva. Um dos medos que se tem normalmente quando se fala disso é deixar o livro datado, aquele livro assim que 2 anos depois já perde o sentido, porque é um medo que eu não tenho. Primeiro porque, claro, você depende da dimensão de como você comenta o aspecto contemporâneo. O segundo é que o próprio romance como gênero, ele é um gênero que ele absorve brutalmente o tempo presente. O meu universo de visão de mundo literário, quer dizer que ele é muito mental, ele é muito reflexivo, acabou puxando para isso aí. Esses temas entram necessariamente na vida dos personagens. Olá, gente, estou de volta e nós estamos no meio do mês do orgulho LGBTQIA+, então não haveria nada de mais natural para mim, que sou uma pessoa que fala de livros e vive da divulgação da literatura, do que trazer uma lista de livros que estão sendo publicados ultimamente e que trazem histórias de ficção que representam as vivências dessas comunidades de gays, lésbicas, transexuais, travestis, dentro dessa realidade ainda muito hostil, muito violenta e que resiste em aceitá-los em convivência em sociedade. Mas se você conhece meu trabalho há mais tempo, sabe que eu tenho uma certa preferência pelos livros que por um motivo ou por outro ganharam a alcunha de clássicos. E mesmo se você se dedica a ler somente esses livros de antigamente, de outros tempos, quando ainda não tinha sido inventada a pauta LGBT, são muito numerosos os exemplos de livros e de autores que mostraram que existem múltiplas formas de viver e de amar, e de perceber o próprio corpo e de perceber a própria identidade de gênero. Mesmo nos períodos históricos mais repressivos e mais castradores, como na Inglaterra vitoriana, tivemos autores como Oscar Wilde e o seu Retrato de Dorian Gray, que foi tão escandaloso pela representação de um amor entre 2 homens, que não tinha esse nome, mas estava ali presente, que o próprio escritor precisou responder judicialmente pelo que tinha escrito. Virginia Woolf, por outro lado, também trouxe a sua vivência de mulher bissexual em obras como Orlando, que mostram a fluidez dos gêneros e da percepção de ser homem e de ser mulher ao longo dos séculos. Outras escritoras que também foram conhecidas por trabalhos mais voltados para o público infantil, como Louisa May Alcott, frequentemente são definidas pelos biógrafos como queer, pessoas que não se encaixam perfeitamente nos padrões de gêneros de seu tempo e não por acaso projetam estes mesmos padrões rebeldes e estes comportamentos incomuns nos seus personagens. É o caso da menina Joe, que é inspirada na própria escritora. Agora, na literatura brasileira, a gente tem um exemplo que é enigmático, que é fascinante e que é irresistível de amor fora dos padrões heterossexuais e que até hoje
arranca suspiros e suscita debates em todo o mundo. Eu tô falando do amor entre os dois jagunços, o Riobaldo e o Diadorim, em Grande Sertão Veredas, obra-prima de Guimarães Rosa. Independente de todas as repressões e de todos os tabus que envolviam essa temática na época da publicação dessa obra, em meados do século XX, é inegável que existia um amor correspondido entre estes dois homens e que havia também na figura de Diadorim uma pessoa nascida em corpo de mulher e que não aceitava, pelo motivo que fosse, você vai ter que ler o livro para entender, aqueles papéis que lhe foram designados e, portanto, assumiu uma identidade masculina. Grande Sertão Veredas não é, assim como nenhuma dessas outras obras, um livro que hasteia as bandeiras da causa LGBT da maneira como a gente entende hoje. No entanto, eles são essenciais porque são obras de arte que mostraram as múltiplas e complexas maneiras de viver e de amar, que sempre existiram, não são uma prerrogativa dos nossos tempos, mas sempre estiveram presentes na nossa experiência humana e nas nossas obras de arte também. Então eu recomendo que você procure também as pautas LGBTQIA+, nos grandes clássicos da literatura, e eu te garanto que elas estão ali, bem na sua frente, prontinhas para serem interpretadas, compreendidas, questionadas e, acima de tudo, respeitadas. Um beijo, gente, até a próxima. Entre o Passado e o Futuro é a edição revista da coletânea de ensaios que representa uma súmula do pensamento da filósofa alemã Hannah Arendt. Os Óculos de Ouro é um romance do italiano Giorgio Bassani, autor de O Jardim dos Fins e Contini, em que os estigmas da homossexualidade e do judaísmo são uma metáfora da ascensão do fascismo. Cenas de um Amor Imperfeito, romance do gaúcho Menalton Braff, é uma tragédia suburbana sobre as vertigens da paixão. E O Estranho Caso do Cachorro Morto, do britânico Mark Haddon, traz uma trama detetivesca narrada pela mente de um garoto neurodivergente. Depois do intervalo, a peça Caro Kafka, que enfrenta o desafio de levar para o público infantil o sombrio autor de A Metamorfose. O Entre Linhas volta já. O escritor tcheco de língua alemã Franz Kafka criou um universo soturno, com enigmáticas parábolas sobre o absurdo. Na peça Caro Kafka, em cartaz do Sesc Bom Retiro, em São Paulo, o autor de O Processo e A Metamorfose aparece de um modo bem diferente, numa fábula delicada e divertida para o público infantil, e que também delicia e comove os adultos. Querida Felícia. Ótimo começo. Como é que é apresentar Kafka, este autor que está aí associado no nosso imaginário a coisas aterrorizantes, apresentar Kafka para uma criança? Divertido, esquisito, estranho. Eu acho que tem um achado maravilhoso nessa dramaturgia da Carla Kins e do Marcos Gomes, que é começar a peça dizendo claramente para as crianças, e eu reforcei isso na encenação, que se trata de uma peça estranha, de um autor estranho, que olha o mundo de maneira enviesada. Você entendeu alguma coisa? Mas será que é pra entender mesmo? Mas as crianças, elas se relacionam de maneira muito direta com o esquisito, com o estranho, né, com aquilo que é imaginável. Então é uma peça para crianças absolutamente apoiada na palavra, no jogo relacional dos atores, tem pouquíssimos efeitos visuais, é puro jogo de relação, com temas fundos. Inclusive, coisas que violam um pouco certos consensos ou lugares comuns a respeito daquilo que se deve ser dito para uma criança. Como, por exemplo, assim, tudo que você amar, você vai perder. Vai voltar de outro jeito, mas você vai perder. Falar do trauma para uma criança. Os traumas, a vida é constituída por traumas. Isso transposto por uma linguagem que é, vamos dizer, acolhedora ao mesmo tempo. Enfim, pela delicadeza, pelo humor, pela graça. Acho que tem uma integração nessa criação. Tem sem muito esforço. Aconteceu porque as coisas se estabeleceram de maneira muito leve. O que está por baixo de Caro Kafka, o que abraça tudo no Caro Kafka, é uma sensação
de acolhimento. Ela não disse onde chegou. Eu não acho que ela tenha chegado em lugar algum. O navio parou em algum porto. Bom, se ela quiser dar a volta ao mundo em menos de 80 dias, não pode ficar parada num lugar por muito tempo. Carla, qual é a origem desse texto da montagem de Caro Kafka? Foi a partir da leitura de um livro infanto-juvenil que se chama Kafka e a Boneca Viajante, de um autor catalão chamado Sierra e Fabra. Mas quando a gente foi escrever o texto, Marcos Gomes e eu, é um texto escrito a 4 mãos, a gente se distanciou, foi se distanciando do livro, pegou apenas o mote dele, central, e resolveu usar referências de outros livros do Kafka, que a gente pegou trechos e está no texto da peça, como A Metamorfose, O Processo, O Castelo, Um Artista da Fome. A gente usa alguns aforismos também, trechinhos do diário dele. E uma outra referência bastante importante para a gente foi a vida e a obra da Nellie Bly, na construção da personagem da boneca. A Nellie Bly foi uma jornalista extraordinária, uma mulher à frente do seu tempo. Na peça, o Kafka encontra com a Pina, que está num parque, chorosa porque perdeu a boneca, e passa a escrever cartas para a Pina como se viessem da boneca, e se diz, né, se apresenta como um funcionário dos Correios responsável por esse setor de cartas de bonecas, né? Mas a boneca também entra em cena. Uhum. E a boneca, ela entra em cena com um pé no Brasil, né? A gente quis situá-la, ela indo atrás dela mesma na América Latina. Ela fez uma viagem para a América Latina. Kafka é um autor que fala de trauma, e eu acho que tem ali traumas individuais acontecendo na figura da menina. Tem uma estrutura traumática ali, às vésperas de uma guerra. E a boneca também tem uma dimensão traumática, estrutural, que ela vai tomando conta à medida em que ela sai do lugar onde ela está. Quando eu começo a peça, eu começo me vestindo de Kafka e eu explico para a plateia que eu não sou o Kafka. Eu apenas, enquanto falo com vocês e me visto, eu me torno o Kafka, que é um Kafka misturado comigo e com essa história que a gente vai contar. Então a gente deixa muito claro no começo da peça que é a nossa versão do Kafka. Todo mundo tem um pouco de inadequação em alguma questão ou algum tipo de estranheza. Isso faz justamente com que as pessoas sejam muito mais interessantes. É um certo mistério de estranheza dentro do qual as pessoas se reconhecem, se veem e por isso dão risada. Muito prazer. Muito obrigado. É pra já. Até logo mais. Uma das poucas obras que Franz Kafka publicou em vida, a novela A Metamorfose se tornou, ao lado do romance inacabado O Processo, o símbolo de seu universo enigmático, regido por causalidades próprias e composto por parábolas que expõem situações insólitas, porém escritas num tom sóbrio. Um universo que fez do termo kafkiano um sinônimo de realidades absurdas. Nos 2 livros, os protagonistas despertam num dia que deveria ser apenas mais uma data no calendário de vidas monótonas, mas são surpreendidos por acontecimentos que mudam radicalmente seus destinos. Em A Metamorfose, o caixeiro viajante Gregor Samsa acorda, depois de sonhos intranquilos, transformado num monstruoso inseto. O fato extraordinário, entretanto, não causa furor, apenas um discreto incômodo de ordem prática na família e no próprio personagem, que era a garantia de sustento da casa e agora não pode mais exercer sua profissão. Ao longo dessa narrativa curta e perturbadora, publicada em 1915, Samsa provoca inicialmente piedade, mas logo se torna um transtorno para os familiares, com o risco de assustar visitas e espantar os inquilinos. Hostilizado, ele definha aos poucos, sendo descartado como um traste pela família que, após sua morte, vislumbra momentos mais felizes. Já no romance O Processo, o protagonista, Joseph K., é comunicado ao amanhecer que se tornou réu de um crime que desconhece.
A partir daí, o enredo desse romance de 1920, mas publicado póstumamente, passa a ser uma peregrinação por repartições públicas e desvãos de tribunais numa série de encontros do protagonista com figuras excêntricas que explicitam a sua condição culpada, culminando na execução de uma sentença cujo objeto permanece oculto. O estranhamento das narrativas kafkianas permite múltiplas interpretações, teológica, sociológica e até psicanalítica, tendo em comum a ideia de que o escritor, judeu de língua alemã, nascido em Praga, expressou a alienação e o esmagamento do indivíduo diante de Deus, do poder e dos meandros de uma sociedade burocrática, fazendo os leitores despertarem, como o Gregor Samsa, de A Metamorfose, e o Joseph K., de O Processo, para a anomalia adormecida sob a aparente normalidade do real. Eu indico o livro da Ana Guadalupe, Preocupações. É uma poetisa nova, brasileira. Ela fala sobre sentimentos e fala sobre o ciclo da vida. Esse livro é o Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. E eu comecei a ler porque falaram que era um mistério, suspense. E eu achei bem legal. Eu indico para vocês o livro O Poder do Subconsciente, do autor Joseph Murphy. Esse livro ele vai tirar do seu intelecto todas as dúvidas que você tem sobre o seu ser interior. Aquelas perguntas que você tem sobre por que eu vim, para onde que eu vou, o que acontece nos sonhos, as perguntas que você não consegue responder, esse livro aqui responde. Há 60 anos, O Pagador de Promessas recebeu a Palma de Ouro como o melhor filme exibido no Festival de Cannes, na França. Até hoje, o maior reconhecimento internacional do cinema brasileiro. Dirigido por Anselmo Duarte e protagonizado por Leonardo Vilar e Glória Menezes, o filme é baseado na peça homônima do dramaturgo Dias Gomes. Mas as adaptações da obra não se restringem ao longa de 1962. Uma versão para o formato de telenovela foi proibida pela censura do regime militar em 1972 e, mais recentemente, em 2011, Eloar Guazelli lançou a graphic novel O Pagador de Promessas. Artista e escritor gaúcho, responsável por primorosas versões de clássicos da literatura para quadrinhos, Guazelli destilou o essencial do texto de Dias Gomes, a história de Zé do Burro, um homem do interior da Bahia que faz a promessa de carregar uma cruz até o altar da igreja de Santa Bárbara, em Salvador, para agradecer a cura da doença que quase tirou a vida de seu burro Nicolau. Ao invocar as forças divinas, porém, o ingênuo protagonista na verdade se dirige a Iansã, entidade do candomblé que corresponde à Santa Bárbara católica. Essa mescla de referências religiosas é considerada herética pelo padre local, que proíbe o sertanejo de cumprir a promessa. E Zé do Burro permanece em vigília na Praça da Igreja, onde se torna alvo da atenção popular de um jornalista venal e de um cafetão que seduz sua esposa Rosa. A trama culmina num tumulto de consequências trágicas e, como explica o poeta Ferreira Goulart no prefácio da graphic novel, expressa as oposições entre o mundo rural e urbano, a religião oficial e o sincretismo da fé de matriz africana, oposições que ganham ainda mais dramaticidade nos desenhos de Guazelli, ao alternar visualmente os planos individual e coletivo para captar a denúncia dos vícios privados e da intolerância pública contida em O Pagador de Promessas. O
O Entre Linhas de hoje fica por aqui, mas continua lembrando os 60 anos da premiação no Festival de Cannes de O Pagador de Promessas, longa de Anselmo Duarte, baseado na peça de Dias Gomes. Para marcar o acontecimento, assista a um trecho da entrevista que o autor baiano concedeu ao programa Roda Viva em 1995. Dias Gomes nasceu em 1922 e morreu em 1999. Escritor e dramaturgo, foi membro da Academia Brasileira de Letras e tornou-se muito popular com as telenovelas O Bem Amado, Roque Santeiro e Saramandaia. Até a semana que vem. Eu reescrevi muitas peças, né? Quase todas as minhas peças foram reescritas, mas na mesma época, né? Pagador eu escrevi 3 vezes, né? A versão que foi encenada aqui em 1960 pelo Flávio Rangel no TBC foi a terceira, não é? E a primeira já havia ganho um prêmio, não é? Mas eu continuei e tal, eu fui para a Bahia e tal, eu submeti a críticos e tal, e aí recebi algumas críticas, fiz outra versão, não é? A primeira versão, por exemplo, não tinha o problema do sincretismo religioso, que só vai aparecer na terceira, né? que é fundamental para a peça. Né?